Minha vida é andar por esse país, pra ver que um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. Lauê, 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 e a saudade no coração. Lauê, 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 e a saudade no coração. Boa tarde, galera dos sétimos anos. Está começando mais uma aula de Geografia, Estudo da Terra, não é? E hoje é terça-feira, dia 19 de maio de 2020. E eu te convido a nós continuarmos a estudar o nosso país continental. Nós vamos para o capítulo 6. Olha aqui. A heterogeneidade. Nome difícil, né? Heterogeneidade da população brasileira. O que é isso, professor? Significa isto. Um pincel? Não. Significa que, olha só, esses pincéis são parecidos, mas eles não são iguais. Cada um tem uma cor diferente, né? Então, o dedo das mãos são diferentes, e mais os meus que são tortos, né? Isso é uma coisa heterogênea, que é o contrário de homogêneo. Não é igual. Se parece, mas não é igual. Então, nós vamos nos debruçar nesse capítulo 6 sobre isso. A grande diversidade do nosso país. Moro num país tropical, abençoado por Deus, e bonito que natureza, que beleza, que beleza, que beleza. É o nosso país, de dimensões continentais. E aí nós sabemos disso porque o povo brasileiro é resultado de séculos de miscigenação. O que é isso? Mistura entre diversos povos, principalmente os indígenas. Eti Tupanapá, Tuponaué, Eti Tuponaué, Eti Tuponaué. Os indígenas, né? Os africanos. Me leva, meu bem, me leva pra noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. E os europeus, Padre nosso, fiel in cherry, santificado nostrantua, Padre nosso, contidiamo noi vida nostra. Benedito vos onipotente, Pater, Filho e Espírito Santo. Então, o nosso país é uma mistura, principalmente desses três povos, dessas três raças que eu citei agora, neste momento. Várias são as características físicas e culturais. Os africanos, os negros que vieram para cá, depois que os índios estavam se acabando, eles precisavam de mão de obra, e aí trouxeram os negros. Ele dizia que nem tinha alma, nem tinha nada, tinha que ser escravo. E os índios que já estavam aqui, né, que tem a pele mais assim, morena, não é negro, mas tem a pele mais assim parda, morena, aqueles cabelos lisos, muito bonito. E os europeus, branquinhos, né? Pode ser dos olhos azul, pode ser dos cabelos louros, pode ser mais branco, mais suave, né? Então, nós somos uma mistura heterogênea de língua. Nosso português é o português, só que é diferente do português de Portugal. O nosso português, ele é uma mistura do
tupi-guarani dos índios e das línguas de matriz africana, como lá na África, tá certo? Pois é, então nós vamos estudar isso, a população brasileira e sua heterogeneidade. E a gente observa isso na música, nas nossas religiões, na culinária. Então nós precisamos ter a consciência de compreender, não com um olhar preconceituoso, que só enxerga até aqui. Não, que não respeita, que não valoriza. Não, nós temos que ter um olhar aberto, acolhedor, carinhoso, respeitador, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina nos evangelhos, tá certo? Então vamos lá. Nós temos aqui, eu vou botar para vocês esse print dessas páginas para a gente poder ler também e para vocês poderem estudar, certo? Nós temos aqui várias cores em nosso país que são constatadas pelo IBGE, de raças brancas, preta, parda, amarela e indígena, né? São as cores que nós temos aqui no nosso país. Distribuição populacional pela cor. Esse mapa aqui, ó, nos ajuda a gente compreender essa distribuição populacional pela cor em nosso país, certo? Mas vamos lembrar de novo dos povos indígenas. Os povos indígenas do Brasil são descendentes dos habitantes nativos que aqui viviam antes da chegada dos colonizadores europeus no século XVI, né? Lá no 6º ano, nós estudamos que aqui nós temos as duas hipóteses, né? Da chegada dos portugueses, né? Do ser humano, digo, aqui na América, pelo Estreito de Bering, né? Que era aquela comprida faixa de terra quando os continentes eram juntos, ou então pelo mar, né? E assim, já tinha gente aqui, mas nós só fomos achados e definidos como continentes há 520 anos atrás. Então nós somos o que ainda? O nosso continente comparado à Europa e à Ásia e à África, que era fatalmente explorada. Nosso continente é o que ainda? E o nosso país? Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, a menos que o coração sente a juventude que nunca morrerá. Então nós somos um país jovem, tá bom? O censo de 2010, a cada 10 anos, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá certo? Faz um censo, né? Que é para ver quanto está o nosso povo, quanto é isso, quanto é aquilo. O censo de 2010 registrou que a população indígena brasileira ultrapassa 896 mil indivíduos, pertencentes a 305 etnias, e se concentra principalmente lá na região norte, na Amazônia, né? Então, como nós já estamos estudando sobre os índios, né, nós já vimos desde o ano passado, os índios continuam reivindicando suas terras, mas o governo tem hora que não quer flexibilizar a liberdade dos índios terem suas terras, infelizmente. Tá certo? Ok, então é necessário a gente valorizar e respeitar a cultura indígena. Também nós temos os povos africanos que vieram para cá e por tantos séculos foram escravizados, até mais do que os indígenas até a Lei Áurea, que libertou os escravos, entre aspas, que a princesa Isabel no Brasil assinou. Inclusive, o feriado do 25 de março aqui no Ceará é para marcar que o Ceará
foi o primeiro estado a abolir a escravatura, ou seja, a libertar os escravos. Então, os povos africanos entre os séculos XVI e o século XIX, cerca de 4 milhões de africanos de diversos grupos étnicos foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, tabaco, na mineração e outras atividades econômicas. Então, infelizmente, isso aconteceu. O tráfico negreiro era muito intenso, era muito grande. E isso tudo contribuiu para a nossa formação. Ali, a Bahia, lá tem muitos negros, né? O Perolim, oxente, maninha, meu filho, maninha, painho. Isso aí lembra da cultura africana. O candomblé, a capoeira que vocês gostam, né? Isso tudo lembra da nossa África. Depois dos africanos vieram os imigrantes. O que significa a palavra imigrante? Quem deixa a sua terra e vai para outra terra, para outro país. Migrante é quem sai, por exemplo, eu moro no sítio e vou para a cidade. Eu sou migrante. Ou eu vou para outro estado aqui do país, eu sou migrante. Agora, se eu for para outro país, aí eu sou imigrante. Tá certo? Então, depois que os negros foram libertos, né, entre aspas, que até hoje ainda existe muito preconceito e muita coisa ainda para ser liberto de verdade, principalmente aqui dentro da nossa cachola, quando você diz lista negra, por que é que a lista tem que ser negra, não pode ser branca, né? Quando você diz, ô menino fedorento, negro, Maria, tá preto de Viessingrude, né? Tá preto. Então, muitas vezes nós dissemos coisas que lembram a época que os negros eram escravizados. Tá certo? Tem gente que não toma nem água no copo d'água que uma pessoa negra bebeu. Infelizmente, tem gente assim ainda no mundo. Tá certo? Existe muito preconceito, discriminação racial ainda. Tá certo? E nós chamamos de afrodescendente, viu? Não é negro não, viu? É afrodescendente, as pessoas negras. E os imigrantes vieram depois, já no final do século XIX, meados do século XX, para trabalhar nas lavouras de café, sobretudo os italianos. Buongiorno, mamma mia, Dio santo. Vieram para cá esses imigrantes trabalhar, né, nas grandes fazendas. Aí eu vi uma novela que marcou muito a minha infância, que eu não perdia. Era Terra Nostra. Eu gostava de ver aqueles imigrantes aqui chegando aqui, e Ana Paula Arósio lá tendo seu romance lá com os imigrantes, né? Pois é, gente. Então isso tudo contribuiu para que nosso país fosse uma mistura de povos, de raças, de línguas e de religião. Tá certo? E existem, além disso, as migrações externas do Brasil, né, que foram também acontecendo. Muitos brasileiros moram fora, em outro país, muito. Tem um gráfico aqui, ó, que mostra a quantidade de brasileiros que moram fora em nosso país. Só nos Estados Unidos nós temos muita gente mesmo. No Paraguai, no Japão, no Reino Unido, em Portugal, na Espanha, Alemanha. Então tem brasileiros espalhados pelo mundo todo, minha gente. Tá certo? Então nós chamamos isso de migrações externas. Então são imigrantes. Tá certo? E as migrações internas é aquela que acontece aqui entre os estados do nosso país. Entre 1940 e 1990, ocorreram diversos deslocamentos populacionais do Nordeste para o Sudeste.
Tem gente que diz que São Paulo é feita de nordestino. E é que quando a gente vai para lá, a gente ainda sofre um certo preconceito ainda, viu? Mas São Paulo se desenvolveu a partir dos imigrantes, dos migrantes, melhor dizendo, nordestinos, que iam para São Paulo atrás de assim, melhor condição de vida. E ali, aquelas favelas foram se formando em São Paulo, Rio de Janeiro. Aquele povo que estava lá morando nas suas barraquinhas, né? Um migrante muito famoso, o nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele saiu aqui de Pernambuco, menino, num caminhão pau de arara, foi para São Paulo com sua família para ganhar a vida, porque aqui, gente, o negócio era duro. Não tinha Vale Gás, Bolsa Família, não tinha auxílio. Cada um tinha que se virar. Tinha que se virar e tinha ser que era forte. E aí, Lula vai para São Paulo e lá cresce, vira assim, metalúrgico, depois entra na política, funda o PT e assim por diante. E se transforma, consegue chegar, depois de muito tempo, tentando várias campanhas, ele se tornou presidente. Um nordestino que saiu de Pernambuco, primeira vez na história. É só um fato que eu estou dizendo aqui, não estou fazendo aqui politicagem para ele, estou só aqui querendo destacar a importância e o papel que ele teve na nossa história. Certo, gente? Então, tudo isso foi acontecendo. E quem sai do campo e vai para a cidade faz o quê? O chamado êxodo rural. Ou seja, tá saindo. É um êxodo, é uma saída, é uma passagem. Como o povo de Deus saiu do Egito e foi para a terra de Canaã. Tá certo, gente? E também para Brasília. A construção de Brasília, que ocorreu nos anos 50, inaugurada em 60, né? Por ali. Juscelino Kubitschek de Oliveira era o presidente da República na época, e aí convocou várias pessoas para irem trabalhar para construir a cidade totalmente planejada que foi Brasília. E hoje o nosso país, essa mistura gostosa de tudo, tá bom? Então é essa diversidade que nos faz nós nos sentirmos brasileiros. Bora para a nossa atividade. Vocês vão resolver esse aqui que eu vou colocar, página 83, primeira questão. Por que a população brasileira é marcada pela diversidade? Viu? Vocês vão dizer. A segunda. A terceira questão, lê o texto e dá a sua resposta. Faz a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, observar uma charge. Mãos à obra, vamos lá, valeu galera, e é isso. Vamos continuar firmes e fortes. Lauê, 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 e a saudade no coração.